para sempre. Durante 6 longos anos, essa foi a realidade em Judá. O trono havia sido tomado por uma rainha cruel. A linhagem real da casa de Davi, aparentemente destruída. Os altares do Senhor foram abandonados, e em seu lugar se ergueram os postes de Baal. O sangue inocente corria pelos corredores do palácio, e o povo se acostumava com a idolatria. A promessa feita a Davi parecia quebrada. Mas será que Deus falha? Essa é a história de Joás, o rei menino. O herdeiro escondido, que sobreviveu a um massacre, foi criado em segredo no templo e coroado aos 7 anos de idade. Uma história que começa como um milagre, mas termina como um aviso severo. Joás foi salvo por um ato de fé, protegido por um sacerdote fiel, e liderou um reavivamento espiritual em Judá. No entanto, tudo mudou quando perdeu sua base espiritual. E a pergunta que ecoa ao longo dessa narrativa é simples e inquietante: sua fé é realmente sua, ou ela depende dos outros ao seu redor? Ao mergulharmos nesta história poderosa e trágica, veremos como Joás foi moldado pelas pessoas ao seu redor, e como sua fé, quando não era própria, desabou diante da pressão. Prepare-se para uma jornada de resgate, reconstrução e ruína. Uma história repleta de ação, emoção, traição e lições eternas sobre o poder da fé verdadeira e a fragilidade daqueles que apenas a herdam, mas nunca a cultivam. Agora que você conhece o cenário, vamos voltar no tempo. Para entender quem foi Joás, precisamos compreender o momento histórico em que ele nasceu, e o que estava em jogo para o futuro de Judá. Judá estava em colapso. O trono de Davi, por séculos símbolo da aliança de Deus com seu povo, havia sido usurpado. Uma mulher agora governava, e não qualquer mulher, mas Atalha, filha de Acabe e Jezabel, herdeira de uma linhagem marcada pela idolatria e pelo sangue inocente. Quando seu filho, o rei Acasias, foi morto, Atalha viu uma oportunidade. Em vez de aceitar a sucessão legítima, ela ordenou o impensável: o extermínio de toda a descendência real. Uma chacina deliberada, cruel e meticulosamente planejada para garantir que nenhum herdeiro da casa de Davi sobrevivesse. Ela não queria apenas o trono. Ela queria aniquilar a promessa de Deus. Destruir a linhagem messiânica. Romper o elo entre os céus e a terra. E, por um instante, parecia que havia conseguido. Crianças foram arrancadas dos berços. Jovens foram executados sem piedade. O palácio virou cemitério. O povo, silenciado pelo medo, acreditou que tudo havia terminado. Mas Deus já estava agindo. Entre as sombras do desespero, uma mulher se recusou a aceitar o fim. Seu nome era Jeuzeba, irmã do rei Acasias e esposa do sumo sacerdote Jeoiada. Ela não tinha espada, nem exército, nem autoridade. Mas tinha fé. E isso foi suficiente para mudar a história. No meio do caos, Jeuzeba encontrou o bebê Joás, ainda sem saber falar, e o tomou em seus braços. Enquanto os soldados de Atalha percorriam os corredores em busca de qualquer descendente, ela escapou. Seu destino? O único lugar onde o mal jamais ousaria procurar, o templo do Senhor. Ali, escondido entre colunas e cânticos de adoração, o último herdeiro da casa de Davi sobreviveu. Por 6 anos, enquanto Atalha governava com mão de ferro, Joás era alimentado, ensinado e cuidado por Jeoiada. Ele cresceu não em um palácio, mas no templo. Não entre guerreiros, mas entre sacerdotes. Não ouvindo estratégias de guerra, mas as escrituras sagradas. Naquele tempo, Judá vivia em crise política e decadência espiritual. O reino do norte, Israel, já havia se desviado do Senhor, sendo dominado por reis que introduziram cultos a deuses estrangeiros, principalmente Baal. Atalha, vinda desse ambiente, trouxe o mesmo veneno para Judá. A aliança com Davi, feita séculos antes, parecia esquecida. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, o teu trono será estabelecido para sempre. 2 Samuel 7:16. Mas essa promessa estava em risco. Aos olhos humanos, a linhagem tinha sido extinta. O povo vivia oprimido, o templo era negligenciado, e o nome do Senhor estava sendo apagado da memória coletiva. Era um tempo escuro, de silêncio espiritual. O templo de Salomão, erguido com majestade, havia se tornado um refúgio silencioso. Enquanto o trono era profanado, o templo ainda permanecia como o último bastião da presença de Deus em Judá. Foi ali, nesse cenário sagrado, que Deus escondeu seu plano, literalmente.
O mesmo lugar onde se ofereciam sacrifícios tornou-se o berço da esperança. E assim, Joás cresceu à parte do mundo, longe dos olhos da tirania, mas perto do coração de Deus. Ele não sabia ainda o que o aguardava. Não entendia a tragédia que o havia cercado. Mas em cada dia no templo, cada ensinamento, cada oração sussurrada por Jeoiada, Deus estava moldando um rei. Não um rei qualquer, mas um instrumento para restaurar uma nação. Joás estava sendo ensinado. Mas ele estava realmente crendo? Seu crescimento no templo era um milagre, sim. Mas não bastava estar cercado por fé, era necessário possuir uma fé própria. Será que basta nascer em um ambiente de fé para permanecer fiel? Essa pergunta permanece até hoje. Muitos crescem em lares cristãos, ouvem a palavra desde cedo, mas nunca firmam um relacionamento real com Deus. Joás foi criado no ambiente mais sagrado possível. Mas isso bastaria para sustentá-lo quando chegasse a hora de escolher? Ele ainda era apenas uma criança, mas uma tempestade se aproximava, e, em breve, o menino escondido seria colocado diante da multidão como rei. Um símbolo vivo de que as promessas de Deus jamais podem ser apagadas. Durante 6 anos, Judá viveu sob a escuridão de um reinado ilegítimo. A nação, sem saber, estava sendo governada por uma mulher que havia derramado sangue inocente para chegar ao trono. Atalha acreditava que havia apagado a linhagem de Davi. Acreditava que estava segura. Mas ela não sabia que, escondido atrás das cortinas do templo, o legítimo herdeiro estava crescendo. Joás, agora com 7 anos, era ainda uma criança. Mas uma criança com um chamado divino sobre sua vida. O tempo de se esconder havia terminado. O momento do acerto de contas se aproximava. Jeoiada, o sumo sacerdote, sabia que não poderia esperar mais. O povo de Judá estava cansado da tirania. Os sacerdotes viam a corrupção se espalhar. E o templo, embora profanado por Atalha, permanecia como um refúgio da esperança. Era hora de agir. Mas não com armas, nem com violência sem direção, e sim com sabedoria, estratégia e fé. Discretamente, Jeoiada convocou os capitães do exército. Homens que haviam servido a casa de Davi. Guerreiros que tinham visto a glória dos tempos antigos e agora olhavam para a decadência com amargura. Ele revelou o segredo que havia sido guardado por tanto tempo. O herdeiro da promessa ainda vivia. Joás, filho do rei Acasias, neto de Davi, estava ali, entre eles. A revelação acendeu uma chama de lealdade. O pacto foi selado. Os sacerdotes assumiram posições nas entradas do templo. Os levitas foram armados. E o povo foi convocado, sem saber exatamente o que encontraria. Naquele dia, o templo não foi apenas um lugar de adoração. Tornou-se o palco de uma revolução. Um por um, os anciãos, os líderes, os soldados e os cidadãos comuns se reuniram. O sussurro da multidão crescia. As trombetas soaram. E, então, Joás apareceu. Pela primeira vez em 6 anos, o povo viu o herdeiro da casa de Davi. Um menino, sim. Mas com uma coroa na cabeça e um cetro nas mãos. Seus olhos refletiam inocência e determinação. Ele não tinha a idade, nem a força. Mas carregava a promessa. E isso era suficiente. Jeoiada colocou a coroa sobre sua cabeça, ungiu-o diante de todos e declarou: Viva o rei! O templo explodiu em júbilo. As trombetas tocaram com força. O povo gritou. Os soldados levantaram suas armas. E Judá, por um instante, voltou a respirar. Mas nem todos celebravam. Atalha ouviu os sons vindos do templo. Gritos, louvores, uma multidão reunida. Ela correu em direção ao local, acompanhada por sua guarda. Ao entrar no pátio, o que viu a fez congelar. Joás, cercado por sacerdotes e guerreiros, estava sobre a plataforma real. Ela gritou: traição! Traição! Mas seus aliados não a acompanharam. Os comandantes a olharam em silêncio. O povo já havia escolhido. Ela estava sozinha. Jeoiada, com a firmeza de quem esperou 6 anos por esse momento, deu a ordem: tirem-na do templo. E matem-na fora dos portões. E assim foi feito. A mulher que havia matado para subir ao trono agora era arrastada para fora dele. A que tentou destruir a linhagem de Davi encontrou seu fim pelas mãos daqueles que um dia a temeram. Sua morte não foi apenas o fim de um reinado. Foi o início de um novo tempo. A casa de Davi estava restaurada.
O trono de Judá voltava para as mãos de quem Deus havia escolhido. Mas havia algo ainda mais importante do que o retorno político. Era a restauração espiritual. O templo, negligenciado por Atalha, agora seria o centro da reconstrução. O povo, antes entregue à idolatria, teria a chance de voltar-se para o Senhor. A coroação de Joás foi um marco. Um milagre vivo diante de todos. A promessa que parecia esquecida agora brilhava mais forte. E Jeoiada, mais do que um sacerdote, era agora o conselheiro do rei. O mentor espiritual de uma criança que carregava o peso de uma nação. A pergunta que pairava entre os que assistiam àquela cena era inevitável. Será que um menino pode reinar com justiça? Será que crescer no templo era suficiente para preparar alguém para governar um povo ferido, dividido e espiritualmente exausto? A resposta, por ora, parecia ser sim. Com Jeoiada ao seu lado, Joás começou seu reinado com sabedoria e temor ao Senhor. As reformas logo começariam. Os ídolos seriam destruídos. Os altares falsos derrubados. E o templo de Deus, finalmente, restaurado. Mas sob essa nova aurora, escondia-se uma semente de dúvida. O que aconteceria se Jeoiada partisse? O que sustentava Joás era sua fé ou a fé dos que o cercavam. Ele era um rei que cresceu no templo, mas seria capaz de permanecer firme sem o apoio do sacerdote? Para o povo, aquele era um novo começo. Para Deus, uma continuação de sua promessa. Para Joás, o início de uma caminhada que o testaria até o limite. E para nós, um lembrete. Por mais poderosa que seja a promessa, ela sempre exigirá fidelidade. Porque não basta começar bem. É preciso permanecer fiel até o fim. O som dos cânticos voltou a ecoar pelo templo. As portas outrora negligenciadas foram abertas. O incenso subiu aos céus novamente. Pela primeira vez em muitos anos, Judá voltava a respirar como um povo que conhecia o seu Deus. Com a morte de Atalha e a coroação de Joás, não apenas o trono havia sido restaurado, mas também a esperança de uma nação. Joás, embora jovem, governava com o auxílio e orientação firme de Jeoiada. E sob sua liderança espiritual, o rei começou uma das fases mais marcantes de seu reinado, o retorno à aliança com o Senhor. O primeiro passo foi ousado. Todos os vestígios de idolatria deveriam ser eliminados. Os altares de Baal, que haviam sido construídos durante o governo de Atalha, foram destruídos. Os postes ídolos foram queimados. Os sacerdotes pagãos, expulsos ou executados. O povo, antes dividido entre a tradição dos seus pais e a sedução dos falsos deuses, agora era convocado à fidelidade. O templo, símbolo maior da presença de Deus, estava em ruínas. Durante o reinado de Atalha, havia sido saqueado. Os tesouros consagrados ao Senhor foram desviados para alimentar a adoração a deuses estrangeiros. As estruturas sagradas estavam rachadas, os objetos santos haviam desaparecido, e o lugar onde se buscava a face de Deus se tornará apenas uma sombra do que fora. Mas Joás não aceitou isso. Sob a orientação de Jeoiada, ele decretou: o templo deveria ser restaurado. Não por imposição, não por opressão, mas por cooperação. E assim, uma grande arca foi colocada à entrada do templo. Ali, qualquer pessoa, fosse rica ou pobre, nobre ou camponesa, podia trazer sua oferta para a obra de reconstrução. O povo respondeu com alegria. Homens e mulheres, jovens e idosos, vieram espontaneamente. Trouxeram prata, ouro, pedras preciosas, madeira, tecidos. Trouxeram aquilo que podiam, não por obrigação, mas por gratidão. Queriam ver a casa de Deus novamente em sua glória. Queriam ver o lugar da promessa restaurado com as próprias mãos. Pedra por pedra, coluna por coluna, o templo começou a renascer. Os artesãos voltaram ao trabalho. Os levitas retomaram seus postos. Os utensílios sagrados foram refeitos. O altar purificado. As câmaras reorganizadas. A chama da fé foi reacendida em todo o povo de Judá. Durante esse período, Joás tornou-se símbolo de esperança. Um menino que sobrevivera à matança. Um rei que priorizava a restauração da adoração verdadeira. Um governante que não buscava conquistas territoriais, mas sim reconduzir seu povo à aliança com o Senhor. No entanto, por trás dessa prosperidade, uma questão crescia silenciosa. A fé de Joás era fruto de sua convivência com Jeoiada. Ele não conhecia outra realidade além daquela construída dentro do templo.
Desde o berço, foi educado sob os princípios da lei de Moisés, rodeado por orações, profecias e conselhos santos. Mas será que tudo isso havia se enraizado em seu coração? Será que a devoção de Joás era dele, ou apenas um reflexo da fé de seu mentor? Essa é uma tensão que atravessa gerações. Quantos vivem uma fé herdada, e não uma fé construída? Quantos seguem a Deus enquanto estão sob liderança piedosa, mas se perdem assim que ficam sozinhos? Enquanto Jeoiada vivia, Judá prosperava. O sacerdote não era apenas o guia espiritual do rei, mas seu conselheiro político, seu defensor e sua referência de caráter. E Joás, até ali, se mostrou um bom rei. Ouviu, agiu com justiça, promoveu a verdade. E o povo, por sua vez, o honrava. Afinal, não era todo dia que um menino escondido no templo se tornava a esperança de um reino. Mas ninguém vive para sempre. Jeoiada já era um homem idoso. Seus cabelos estavam brancos. Suas forças, diminuindo. E embora seu espírito permanecesse firme, seu tempo estava chegando ao fim. Ele havia cumprido seu papel, salvou o herdeiro, protegeu-o, formou-o e o conduziu até a restauração. Mas Joás teria que aprender a caminhar sozinho. E essa seria sua prova mais difícil. Por ora, a nação celebrava. A idolatria havia sido vencida. A casa de Deus estava reconstruída. Os levitas cantavam. O povo ofertava. E o nome do Senhor era exaltado. Era um tempo de colheita, de paz, de restauração. Mas toda paz será posta à prova. E toda fé precisa ser firmada na própria convicção, não apenas na influência de outros. Joás estava prestes a descobrir o que realmente sustentava seu coração. Porque quando a voz que te guiou em silêncio já não estiver mais ao seu lado, em quem você confiará? O templo resplandecia novamente. As cerimônias retornaram com fervor. Os sacerdotes cantavam, os sacrifícios eram oferecidos, e o povo se sentia em comunhão com o Senhor. A casa de Deus, antes esquecida, havia sido restaurada não apenas em estrutura, mas em importância. Judá, por um momento, experimentava um reavivamento. E no centro disso tudo estava Joás, o menino milagre, agora rei, guiado fielmente por Jeoiada, o sumo sacerdote. Mas o tempo, implacável, não poupa ninguém. Jeoiada, já avançado em idade, chegou ao fim de seus dias. Morreu aos 130 anos, sendo honrado com um enterro entre os reis, uma honra rara para alguém que não pertencia à linhagem real. Mas ele era mais do que um sacerdote. Era o guardião da promessa. O homem que, com fé e coragem, manteve viva a chama da aliança de Deus com Davi. O povo lamentou. A nação chorou. Mas ninguém chorou mais do que Joás, e talvez, ninguém ficou tão exposto com sua partida. Porque Jeoiada não era apenas um mentor. Era o pilar que sustentava a fé de Joás. E, com sua morte, o rei se viu diante do maior desafio de sua vida, caminhar com Deus por si mesmo. No início, tudo parecia continuar bem. Os rituais mantinham sua ordem. O templo seguia com sua rotina. Mas, aos poucos, vozes começaram a se aproximar do trono. Novos conselheiros. Novos bajuladores. Homens que não tinham o temor do Senhor. Homens que viam em Joás um rei jovem, moldável, vulnerável. Eles sussurravam elogios, ofereciam adulações, promessas de grandeza, visões de glória política. E Joás, enfraquecido pela ausência de Jeoiada, começou a ouvir. Começou a ceder. Pouco a pouco, os pilares do avivamento começaram a ruir. Altares pagãos foram reconstruídos. Postes ídolos voltaram a ser erguidos. A adoração ao Deus de Israel foi trocada por cerimônias vazias e por rituais profanos. O rei que havia liderado a reconstrução do templo agora permitia que ele fosse novamente negligenciado. O povo, confuso, começou a se dividir. Os sacerdotes fiéis, antes respeitados, passaram a ser ignorados. E a fé pública tornou-se uma fachada, enquanto o coração de Joás se distanciava da verdade. Entre os que assistiam a essa decadência com dor nos olhos estava Zacarias, filho de Jeoiada. Um sacerdote piedoso, temente a Deus, e próximo do rei desde a infância. Zacarias viu o que muitos temiam dizer. E teve coragem de confrontar o erro. Ele se levantou diante do povo. Foi até o templo. E ali, com firmeza e tristeza, declarou: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prospereis?
Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. 2 Crônicas 24h20, foi um alerta. Uma chance de arrependimento. Um chamado à consciência. Mas Joás, ao invés de ouvir, reagiu com frieza. Ordenou que Zacarias fosse apedrejado. E não em qualquer lugar, mas dentro do templo. O mesmo templo que ele havia restaurado. O mesmo solo que havia sido consagrado com louvores, agora manchado com o sangue de um justo. E não de um estranho, mas de seu próprio primo. Do filho daquele que o salvara, que o criará como um pai. As últimas palavras de Zacarias ecoaram como uma sentença: o Senhor o veja e o requeira. A partir desse momento, a trajetória de Joás entrou em queda livre. Aquele assassinato não foi apenas um erro político. Foi uma traição espiritual. Um ataque direto à memória de Jeoiada. Um rompimento definitivo com tudo que o havia sustentado até ali. E mais do que isso, foi a revelação de que a fé de Joás nunca havia sido verdadeiramente sua. Ele era forte enquanto estava cercado por fé alheia. Caminhava bem enquanto era conduzido por mãos firmes. Mas, deixado sozinho, revelou-se vazio. Frágil. Influenciável. É aqui que a história se transforma em espelho. Quantos caminham com Deus apenas enquanto têm líderes fortes ao seu lado? Quantos servem fielmente enquanto têm pais, pastores, discipuladores conduzindo-os? E quando essas vozes se calam? Quando a estrutura externa cai? Se a fé não é sua, o colapso é inevitável. Joás, o menino que sobreviveu ao massacre, agora derramava sangue. O rei que havia sido levantado pela fé, agora matava um homem de Deus. O milagre da infância se tornava uma tragédia na maturidade. Porque ele jamais construiu sua própria base. E quando a base emprestada desmoronou, ele foi junto. Judá começava a sentir os efeitos. O povo já não o via com os mesmos olhos. O templo, antes símbolo da restauração, voltava a ser esquecido. A idolatria tomava força. E, diante disso, a mão de Deus se retirava silenciosamente. A pergunta feita na infância de Joás retornava, agora com mais força. Será que crescer em um ambiente de fé é suficiente para permanecer firme? A resposta, triste e clara, já começava a se desenhar nos olhos do povo. E nos céus, o juízo se aproximava. Os dias de glória haviam terminado. O som dos cânticos no templo silenciou. As colunas restauradas começaram a rachar. O povo que antes caminhava em direção à presença de Deus agora se dispersava, confuso, dividido, decepcionado. O sangue de Zacarias ainda clamava do solo do templo. E Deus ouvirá. Joás, o rei que começou com esperança, agora reinava sobre uma nação que afundava novamente na idolatria, na corrupção e na ausência da presença divina. E não demoraria para que o juízo viesse, não por mãos humanas, mas por permissão divina. Do norte, um exército arameu se aproximava. Pequeno em número, mas com um propósito letal. Em tempos passados, Joás teria confiado no Senhor. Teria buscado orientação dos sacerdotes, clamado no templo, convocado o povo ao jejum e à oração. Mas agora, o templo estava profanado, os sacerdotes silenciados, e o rei já não conhecia mais a voz de Deus. Quando os arameus chegaram, Judá não tinha mais proteção espiritual. O muro das cidades, que antes eram fortalezas, tornou-se ruína. Os soldados, antes valentes, estavam desmotivados, corrompidos. O povo, desmoralizado, não resistiu. E a terra de Joás foi invadida como poeira ao vento. O palácio foi saqueado. As riquezas do templo, o mesmo que Joás havia reconstruído, foram levadas. As portas sagradas, violadas. Os líderes de Judá, humilhados. A cidade santa, profanada mais uma vez. Mas o mais chocante não foi a invasão em si. Foi o modo como tudo aconteceu. A Bíblia relata que os arameus eram poucos, e ainda assim venceram um exército muito maior, porque o Senhor entregou nas suas mãos o exército dos judeus, porquanto tinham deixado o Senhor, Deus de seus pais. 2 Crônicas 24h24, não foi apenas uma derrota militar. Foi um abandono divino. Joás, ferido em batalha, foi trazido de volta ao palácio. Humilhado. Desacreditado. Esquecido. Aquela criança milagrosamente salva por Jeuzeba, aquele rei que um dia ungiu-se diante do povo com promessas de fidelidade, agora jazia em uma cama, enfraquecido por fora e por dentro.
Mas o juízo ainda não havia terminado. Porque o verdadeiro golpe não viria do inimigo estrangeiro. Viria de dentro. Dos que estavam ao seu redor. Dos que o serviam. Dos que haviam visto sua queda e não podiam mais respeitá-lo. Os próprios oficiais de Joás, homens de confiança, membros do palácio, conspiraram contra ele. Não por questões políticas. Não por ambição de poder. Mas por justiça. Eles se lembravam do sangue de Zacarias. Se lembravam da traição cometida dentro do templo. E decidiram que Joás não deveria mais viver. A noite caiu sobre Jerusalém. A cidade ainda ardia em silêncio. As cicatrizes da invasão eram visíveis. E no quarto do rei, a traição se aproximava com pés silenciosos. Joás, debilitado, não tinha forças para reagir. Sem guarda. Sem aliados. Sem o favor de Deus. E, finalmente, sem misericórdia. Os homens entraram em seu quarto e o assassinaram em sua própria cama. Um fim sem honra. Uma morte sem redenção. Mas talvez o golpe mais cruel não tenha sido a espada. Foi o silêncio depois. Porque quando o corpo de Joás foi retirado do palácio, ninguém clamou por justiça. Nenhum povo se levantou em protesto. Nenhum sacerdote o defendeu. E quando chegou a hora de enterrá-lo, decidiram que ele não seria sepultado entre os reis. Essa foi sua sentença final. Um rei que começou como um milagre, mas terminou em desgraça. Um governante que tinha tudo, apoio divino, herança real, conselheiro fiel, mas que, ao perder sua fundação, perdeu tudo. E a pergunta permanece: como alguém que começou tão bem, terminou de forma tão trágica? Porque Joás nunca afirmou sua própria fé. Ele se sustentava na fé dos outros. Na força de Jeoiada. Na estrutura do templo. Mas não havia alicerce próprio. E quando a cobertura foi retirada, o colapso foi inevitável. Sua vida tornou-se um lembrete amargo. Um bom começo não garante um bom final. E a ausência de raízes espirituais profundas é suficiente para que até os maiores milagres sejam desperdiçados. Quantas pessoas hoje vivem de forma semelhante? Cercadas de estruturas de fé, mas sem relacionamento com Deus. Influenciadas por bons líderes, mas sem decisões próprias. Dependentes da espiritualidade alheia, mas vazias por dentro. A história de Joás não é apenas trágica. É um alerta, um espelho e uma convocação. Se tudo o que você é depende das pessoas ao seu redor, o que resta quando elas se vão? O juízo de Deus não veio por vingança. Veio por justiça. Porque onde há derramamento de sangue inocente, onde há traição da aliança, onde há desprezo pela presença divina, o juízo é apenas uma questão de tempo. E o fim de Joás nos mostra isso com clareza brutal. O silêncio que pairou após a morte de Joás era mais profundo do que o luto. Era o silêncio de uma nação que testemunhou o colapso de uma promessa. De um povo que viu a esperança brotar no templo, anos depois, ser enterrada sem honra. Joás foi um milagre esquecido. Ele começou sua vida cercado por fé, protegido pela coragem de uma mulher e pela sabedoria de um sacerdote. Cresceu no lugar mais sagrado da terra, viu com seus próprios olhos a fidelidade de Deus em ação, e foi ungido como herdeiro de uma linhagem eterna. Mas nada disso bastou. Porque a fé que apenas nos cerca, sem nos transformar, não nos sustenta. Joás viveu sob a cobertura espiritual de Jeoiada, mas nunca construiu sua própria. Ele confiava nas decisões do sacerdote, mas nunca aprendeu a discernir por si mesmo. Ele se moveu na sombra de uma fé que não era dele. E quando a sombra se foi, tudo desmoronou. Ele abandonou o templo que ajudou a restaurar. Traiu o Deus que o havia salvado. E matou o filho do homem que o havia criado. Por isso, sua história não termina apenas com a morte. Termina com o esquecimento. Seu nome, que um dia foi gritado nas ruas de Judá como sinal de esperança, foi silenciado. Ele não foi enterrado com os reis. Foi enterrado com os que falharam. Não por causa de seus inimigos, mas por causa de suas escolhas. E nós? Quantas vezes repetimos esse padrão? Quantas pessoas vivem cercadas por mensagens de fé, líderes piedosos, igrejas vibrantes, mas nunca se rendem verdadeiramente a Deus? Quantos filhos crescem ouvindo sobre Jesus, mas nunca o conhecem pessoalmente? Quantos líderes caem não por falta de oportunidade, mas por falta de raízes? A vida de Joás é um chamado urgente à reflexão. Sua fé é realmente sua, ou ela depende dos outros?
Você serve a Deus porque foi ensinado, ou porque o encontrou? Você continua firme quando está só? Ou sua espiritualidade desmorona quando a estrutura à sua volta balança? Não importa quão forte seja o começo se não houver perseverança até o fim. A fidelidade não é medida pelas circunstâncias que te cercam, mas pelas decisões que você toma quando ninguém está olhando. Quando a voz que te orientava se cala. Quando os aplausos cessam. Quando a pressão aumenta. E é aí que a verdadeira fé se revela. Não no trono, mas no coração. Talvez você tenha começado bem, em um lar cristão, em uma igreja sólida, cercado de gente de fé. Mas isso não é suficiente. Você precisa ter um encontro pessoal com o Deus que te chamou. Você precisa andar com Ele mesmo quando os conselheiros se vão. Mesmo quando o mundo tenta te seduzir. Mesmo quando tudo à sua volta desaba. Porque o que sustenta não é a estrutura, é a raiz. A história de Joás também é um convite à restauração. Se você percebe que sua fé tem sido emprestada, que sua caminhada é superficial, há tempo de voltar. De reconstruir não um templo físico, mas o altar do seu coração. E se você já teve um início milagroso, mas teme cair como Joás, aqui vai um lembrete. Deus ainda está pronto para firmar seus pés. Ainda dá tempo de mudar o final da sua história. A promessa feita a Davi não morreu com Joás. Ela seguiu. Porque Deus sempre preserva o que ele prometeu. E o trono eterno que Joás abandonou, foi finalmente ocupado por aquele que jamais cairia. Jesus, o Rei eterno, o descendente de Davi que reina para sempre. Hoje, você está diante de uma escolha. Você vai terminar como Joás, cercado de oportunidades, mas sem raízes? Ou vai se tornar alguém que constrói sua fé sobre a rocha, e não sobre a sombra de outros? O desafio é simples, mas profundo. Hoje, tire um tempo a sós com Deus. Sem intermediários. Sem muletas. Ore com sinceridade. Confesse onde sua fé é frágil. E peça ao Espírito Santo que a fortaleça. Leia a palavra não como hábito herdado, mas como pão para sua alma. Tome uma decisão espiritual concreta. Comece a desenvolver uma fé que é sua. Uma fé que permanece, mesmo quando tudo ao redor muda. Porque no fim, o que realmente importa, não é como você começa. É como você termina. Se essa história falou com você, se em algum momento você se enxergou nas escolhas, nas dúvidas ou até nas quedas de Joás, então esse vídeo não pode terminar aqui. Deixe nos comentários, qual foi o momento mais marcante dessa história para você? Sua experiência pode abençoar outras vidas. E se essa mensagem te tocou, te desafiou, ou te fez refletir, não esquece de curtir o vídeo. Isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo para outras pessoas. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias bíblicas que trazem verdades profundas para a sua vida espiritual e emocional. A jornada de Joás nos ensina que um bom começo não é suficiente se não há fidelidade até o fim. Mas também nos lembra que sempre há tempo para construir uma fé real. E se você quer continuar mergulhando em histórias bíblicas como essa, cheias de emoção, aprendizado e aplicação prática, eu te convido a assistir agora ao vídeo que está aqui na descrição e também no card. Inserir nome do vídeo aqui. Lá, você vai encontrar mais uma história transformadora que pode falar ainda mais com o seu coração. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Que Deus fortaleça a sua fé, até o fim.